Na hora da live, saiba que essa discussão aconteceu numa live, eu acabei passando a questão 9, pulando a questão 9. Mas faço a discussão aqui e deixo ela dentro da nossa playlist. Saiba que isso aqui é uma playlist e vá na descrição do vídeo saber mais informações e, óbvio, se inscreva no canal para estudar bastante comigo. Julgue os itens a seguir relativos a instalações elétricas de baixa tensão. Baixa tensão, ele está falando de quem? Está falando da norma NBR 5410. Primeiro item aqui, ó. Caso seja conveniente, os circuitos elétricos de uma residência poderão ser protegidos por um único disjuntor. Já vou dar uma parada aqui para fazer uma breve discussão. Aqui, ó, circuitos elétricos de uma residência protegidos por um único disjuntor. Então você tem o seu chuveiro elétrico, está aqui um circuito para ele. Você tem a iluminação, está aqui um circuito para ele. As tomadas da cozinha, obrigatoriamente, deve ter um circuito separado. Aí você tem outras tomadas de outros lugares. Aí você tem outros equipamentos mais. Você tem um ar-condicionado que drena uma grande corrente. Tudo isso ele está dizendo que você pode colocar na conta de um único disjuntor. É sério mesmo que você vai colocar isso aqui tudo na conta de um único disjuntor? Sob nenhuma hipótese, né? Afinal de contas, se o chuveiro der um curto-circuito, significaria que você fica sem iluminação e sem as demais tomadas. Se acontecer isso à noite, significa dizer por causa de um curto-circuito numa tomada, você ficaria sem iluminação, sem água quente, sem nenhum outro tipo de benefício. Então, isso aqui por si só já está muitíssimo desagradável. Mas ele vai além. Ele diz o seguinte: mesmo que a carga consumida extrapole a corrente máxima do disjuntor. Ou seja, se a corrente disso aqui tudo somado for maior do que a corrente do disjuntor, ele está dizendo que você pode fazer essa bobagem de colocar um único disjuntor para proteger tudo. Ou seja, ele piora a situação. Porque no final das contas, a corrente do disjuntor tem que ser maior ou igual à corrente do circuito que ele protege. Porque se a corrente do disjuntor, a corrente máxima, for menor do que o circuito que ele protege, ele vai ficar desarmando a todo instante, mesmo que não ocorra um curto-circuito. Então não tem o menor sentido. Isso aqui está errado de várias formas diferentes. Então, isso aqui está muitíssimo errado. Próximo item. A norma vigente admite o uso de linhas elétricas no interior de dutos de exaustão de fumaça ou de ventilação. Se você tem um duto onde vai passar fumaça, deixa eu representar aqui a fumaça, uma névoa cinza, ou uma ventilação, que obviamente a ventilação tem a ver com você tipicamente tirar calor de um lugar para levar para outro. Então está passando aqui calor, seja da fumaça, seja do próprio vento que você está sugando de alguma forma. Você vai mesmo colocar o seu circuito elétrico, as suas linhas dentro desse duto, quando tudo que você não quer é ter fontes de calor perto da linha? Não tem o menor sentido, isso aqui está errado, não é? Ou no mínimo agora está inconveniente. Mas para te provar que está errado, a gente vai para a própria norma. Aqui são os itens 6.2.9.4 da norma, que trata exatamente sobre a proximidade de linhas não elétricas, ou seja, a proximidade de linhas elétricas próximo de linhas não elétricas, como por exemplo o duto de ventilação e o duto de fumaça. Aí vamos aqui no item específico, olha só, 6.2.9.3.4.3, é muito número. Não se admitem linhas elétricas no interior de dutos de exaustão de fumaça ou dutos de ventilação. Vou até dar uma aumentadinha aqui. Então veja que a questão está errada, não somente porque o bom senso diz que não tem sentido você permitir linhas elétricas em locais que obviamente vai passar calor, porque isso é péssimo para o condutor, diminui a capacidade dele de fazer a transferência de a passagem de corrente de forma segura, como também isso está errado porque a norma explicitamente fala disso. Dê uma parada, dê uma analisada nos outros itens e coloque na mente, porque essa questão aqui, ó, já passou. Você tem que estar focado nos demais itens que podem cair no próximo concurso. Então, dê uma parada e dê uma olhada nesses itens. Mas, especificamente sobre essa questão, você percebe claramente que a norma não admite isso. Isso aqui não é admitido. Isso aqui está errado. Vamos para o próximo item. Deixa eu voltar ao tamanho normal aqui. A seção transversal do fio condutor, seu material construtivo, tipicamente cobre ou alumínio, não é isso? E seu comprimento,
são fatores a serem considerados no cálculo do dimensionamento de circuitos elétricos em instalações de baixa tensão. A seção transversal do condutor vai ser um dos critérios para determinar a resistência do próprio condutor, não é? Então, resistência é igual a ρ L sobre A. A tem a ver com... A é a área, que obviamente a área é maior conforme a seção transversal do fio é maior. Tanto é que a gente tanto fala, né? 16 milímetros quadrados, que todo mundo esquece, é a área do condutor. 4 milímetros quadrados é a área do condutor. Quanto maior a seção transversal, maior é a área. E, obviamente, maior o preço. Isso aqui é mais caro do que o de 4 milímetros, porque a área é maior. Seu material construtivo, alumínio e cobre, por exemplo, e o comprimento é relevante também, afinal de contas, você alimenta num ponto com a tensão, vou colocar aqui só como exemplo 127 volts, e quer que na hora que você faz a alimentação de um equipamento qualquer, vou representar a carga como sendo isso aqui, você quer que nesse ponto você tenha uma tensão próxima de 127 volts também, mas conforme o comprimento aumenta, a resistência do condutor aumenta e pode ter um aumento de queda de tensão. Não somente a resistência, tem também o efeito indutivo e a reatância indutiva também vai aumentar quando o comprimento é maior. Então, no final das contas, sim, tanto a seção transversal quanto o material constitutivo quanto o comprimento são sim fatores a serem considerados no cálculo do dimensionamento de circuitos elétricos em instalações de baixa tensão. Sim, isso é verdadeiro, isso é correto. Inclusive, vou deixar na sequência aqui o nosso curso do canal Elétrica em Vídeos de instalações elétricas, no qual, entre as muitas aulas, tem lá sobre dimensionamento de condutores, no qual, obviamente, você tem a capacidade de corrente, o fato de você ter circuitos agrupados no mesmo eletroduto, e você tem também o critério da queda de tensão, que tem a ver com o comprimento do próprio fio que alimenta as cargas. Bem, vamos então para a próxima questão.